Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório, e no episódio de hoje vamos discutir o investimento em biotechs no Brasil. Há 3 décadas, pesquisadores estudam soluções mais simples para ativar as defesas imunológicas do corpo humano. Nessa busca, uma das hipóteses testadas em laboratório foi a de orientar a própria célula a produzir anticorpos sem que fosse preciso receber um pedaço do micro-organismo ou do vírus vivo, como funcionava o mecanismo usado tradicionalmente nas vacinas até então. E foi a partir daí que surgiu a possibilidade do uso do RNA mensageiro para levar uma parte do código genético do vírus, dando instruções para combatê-lo em caso de infecções, e foi o que a gente viu que deu certo. Embora a fase de desenvolvimento dessa tecnologia tenha representado um momento desafiador para a ciência, com necessidade de um investimento financeiro alto, os resultados gerados foram satisfatórios e amplamente conhecidos no mundo todo. A Moderna, por exemplo, recebeu 2,5 bilhões de dólares aportados por diferentes agências dos Estados Unidos para executar a ideia, e quando ela saiu da bancada, chegou à população em um momento crucial, a pandemia da Covid-19. O processo de criação de vacinas de RNA mensageiro ilustra a magnitude e o impacto do investimento em inovação na saúde. Em 2020, na fase mais crítica da pandemia, empresas em biotecnologia dispararam nas bolsas de valores e as que estavam à frente da produção de vacinas para o coronavírus acumulavam juntas um valor de mercado de mais de 800 bilhões de dólares. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. O cenário da pandemia da Covid-19 atraiu olhares de investidores mundo afora para as biotechs ou deep techs, early stages, empresas que apostam em pesquisa aliada à tecnologia para ofertar soluções que atendam às demandas globais de saúde. Mas a gente sabe, e a gente já até discutiu aqui, que o setor da saúde tem suas particularidades, como aporte alto, de risco, com retorno a longo prazo. Então, Jonas, como é que essas particularidades têm sido discutidas, especialmente olhando para o Brasil, em que o investimento ainda é incipiente, se a gente compara, por exemplo, com o mercado global? Exato, Laura. Inclusive, o diretor de inovação do Hospital Albert Einstein, Rodrigo Demarchi, menciona que esse tipo de investimento realmente ele ainda é muito pequeno comparado ao mercado global, mas ele tem um grande potencial de crescimento. E também fala que ainda não está consolidado no país o mercado de capital de risco reconhecido por investir em biotecnologia, mas no futuro pode ser diferente, como foi com a saúde digital, que em 5 anos mudou muito e hoje já tem fundos próprios, trazendo um maior entendimento da saúde para o mercado de investimentos como um todo. Apostando nisso, o Einstein lançou em julho de 2022 o Programa de Inovação em Biotecnologia para apoiar startups. Nesse movimento, houve a criação de uma nova vertical institucional, a Eretz Bio Biotech, focada em pesquisa translacional, empreendedorismo, incubação e aceleração. A iniciativa conta com uma rede de parcerias internacionais para intercâmbio tecnológico formada por instituições públicas e privadas de mais de 15 países. Amadurecimento, maturação, validação e retorno são palavras recorrentes nas conversas entre pesquisadores e investidores que lidam com as ciências da vida. Hoje, sabe-se que os riscos científicos iniciais podem ser mitigados. Com base em uma experiência de mais de 6 anos na área de Deep Techs, o fundador e CEO da Grids Capital, Guy Perlmutter, explica que o investimento em biotecnologia requer um olhar técnico-científico para a validação de ideias antes da fase de financiamento. Além disso, também é necessário que haja um ecossistema preparado para que os investidores consigam visualizar retorno no longo prazo. O investimento em biotecnologia é orientado para olhar para fora, logo é possível você estar no Brasil e investir em uma pesquisa nos Estados Unidos ou em outros países. Contudo, é um financiamento ainda restrito a pessoas na área, com alto nível de conhecimento de ciências biológicas e correlatas, que têm uma proximidade com a comunidade científica para respaldar e validar as teses que estão sendo apresentadas pelas estatísticas. Perlmutter afirma que o interesse de investidores e de fundos de investimento brasileiros em biotecnologia ainda é tímido. O que mudaria esse cenário, na visão do especialista, seria a construção de um relacionamento mais estreito entre todos os agentes que buscam alavancar a ciência e a tecnologia no país, a começar pelas universidades e pelos investidores. Perlmutter também avalia que nós temos universidades,
centros de referências reconhecidos e um espaço na publicação científica mundial, mas ainda não há uma estrutura de políticas de Estado que apoiem a ciência e a tecnologia no Brasil para que essas ideias se tornem produtos com retorno à sociedade. Como a maturação da biotecnologia é lenta, precisamos construir uma legislação forte e menos burocrática que dê apoio aos pesquisadores a longo prazo para que eles possam, de fato, trazer soluções. Ele também reforça que a pesquisa direcionada a questões atuais, especialmente aquelas ligadas ao envelhecimento da população, como problemas cardíacos, metabólicos e até mesmo câncer, constrói um ambiente em que a Deep Tech e biotecnologia serão protagonistas de soluções capazes de mudar a evolução da humanidade. Nós estamos vendo o início dos testes experimentais da vacina anti-câncer. Imagina poder imunizar a população contra uma neoplasia de forma preventiva. É claro que isso traz o entusiasmo de todos os lados, inclusive de investidores, mas é necessário um equilíbrio. A gente superestima o que vai acontecer nos próximos 6 meses e subestima o que vai acontecer nos próximos 10, finaliza o investidor. E Camila, como o Jonas falou, a questão do alto investimento é uma característica do mercado das biotechs, mas o que experiências anteriores e o cenário internacional vem ensinando pra gente que pode nos ajudar a atrair investidores e até reduzir custos? Os Estados Unidos já são reconhecidos por terem um ecossistema sólido para fomentar a inovação e continuam avançando no investimento em ciências da vida. Investidores norte-americanos com uma longa experiência de capital de risco em tecnologia migraram na última década para a área de biotecnologia. A construção de um setor sustentável se apoia em uma aliança com as universidades, fazendo investimentos antecipados em ideias inovadoras e assumindo participação acionária controladora. Desde 2005, a aceleradora norte-americana Y Combinator investiu em mais de 3.500 startups para auxiliá-las a entrar no mercado do país. Ela aposta em biotechs, concedendo infraestrutura apropriada para que pesquisadores testem suas ideias em laboratórios de ponta. Nesse ambiente, é possível validar uma ideia em um curto espaço de tempo, preliminar os obstáculos científicos e entender se a proposta faz sentido para o mercado. Uma empresa terapêutica pode fazer testes em animais, por exemplo, enquanto uma empresa de diagnóstico demonstra sua tese a partir de amostras humanas. Também é oferecido suporte administrativo para a abertura dos negócios. A dinâmica aplicada nos Estados Unidos mostra que será possível deixar no passado a visão de que criar uma solução biotecnológica sempre custará caro. Segundo a empresa, sem o auxílio da infraestrutura desenvolvida, os projetos eram iniciados por pelo menos 10 milhões de dólares. Atualmente, de acordo com a empresa, os fundadores podem fazer um progresso real, provando um conceito por 100 mil dólares, o que diminui o risco para investidores e abre um leque de oportunidades na área. Um exemplo de produto que recebeu o suporte da aceleradora é o dispositivo que faz exames de sangue domiciliares em pacientes oncológicos baseados em uma visão computacional, um recurso da inteligência artificial desenvolvido a partir de Deep Learning que permite às máquinas tomarem decisões de acordo com imagens. Os fundadores da tecnologia utilizaram um investimento de 40 mil dólares para aplicar o protótipo em 350 pacientes. Atualmente, a Stellas é a detentora da tecnologia que foi aprovada pela reguladora norte-americana, FDA, e tem potencial para atender a milhares de pacientes no mundo. E o nosso entrevistado de hoje é o Gui Perlmutter, engenheiro de computação, com mestrado em inteligência artificial, fundador e CEO da Grids Capital e colunista do Estado de São Paulo e vencedor do Prêmio Jabuti com seu livro Futuro Presente, um mundo movido à tecnologia. Bem-vindo, Gui. Obrigado pelo convite. E para começar, eu queria te perguntar, na sua visão, e aqui falando de investidor, a gente pode mesmo afirmar que o Brasil está engatinhando nesse investimento em biotechs? Claro, a gente já falou aqui algumas vezes sobre as particularidades da área da saúde, mas, além disso, você acredita que esse é um reflexo, inclusive, do nosso cenário de pesquisa? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil ele continua vivendo esse paradoxo, né, de ter instituições acadêmicas de excelência, professores, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado de alta qualificação, empreendedores e empreendedoras com boas ideias e uma boa percepção de quais são os grandes problemas que precisam ser endereçados, mas o ambiente de biotech, assim como todas as verticais de deep tech, ele exige um grau de competitividade, de eficiência, de fluidez na capacidade de você transportar a tecnologia da pesquisa para o mundo dos negócios, que ainda no Brasil, eu acho que a gente carece de mecanismos para agilizar isso e, portanto, eu acho que isso sim acaba deixando a gente numa posição menos favorável
para assumir algum tipo de destaque, algum tipo de relevância num cenário global. E Gui, diante desse cenário que você trouxe aqui para a gente, você acha que a gente pode afirmar que o Brasil ele tem um mercado promissor? Eu acho que o Brasil ele tem um suprimento de talento muito promissor. Eu acho que biotech, um dos grandes motivos pelos quais biotech atrai tanta gente é porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo interessadas que biotech prospere, né? Todos nós aqui e nossos ouvintes e nossas famílias e amigos e assim por diante, queremos que a vida seja mais longa, com maior qualidade, que doenças degenerativas não façam o mesmo tipo de dano e de estrago que fazem há décadas, né, com nossos entes queridos, que vários tipos de patologias que até anos atrás eram intratáveis passem a estar na lista de doenças que a gente pode erradicar. Então, eu acho que o Brasil ele tem uma força, um material humano que é capaz de, sim, se colocar numa posição de destaque no que diz respeito ao fornecimento de soluções ou de potenciais soluções. Agora, não adianta você só ter isso. Isso é um pedaço importante da equação, não tem dúvida. Mas se você não tiver todos esses outros elementos, né, dessa cadeia muito bem conectados, eu acho que a relevância, como eu falei anteriormente, nossa, nesse contexto global, vai continuar sendo relativamente limitada. E a gente tem algumas prioridades em saúde, né? Mas que elas nem sempre vão se traduzir no uso de uma nova solução. Mas quando a gente olha para o mercado de biotech, existe algum nicho, algum tipo de solução, de produto que é mais atraente, seja pelo perfil ou pela área terapêutica, por exemplo? Existem prioridades quando a gente pensa na questão do investimento? Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque quando você pensa em biotech, né, dando um passo para trás, o que você, na verdade, olha, pelo menos aqui na Gridza, como a gente pensa nisso, a gente pensa em ciências da vida, né? Em ciências da vida você tem diagnóstico, terapia, descoberta de novos medicamentos, digital health, e biotech é talvez um dos campos mais interessantes porque está justamente na interseção dessa revolução no processamento e manipulação de dados, né, metabolômica, genômica, proteômica, na parte de você conseguir criar algoritmos para entender o comportamento das proteínas, das cadeias de aminoácidos, do comportamento da própria célula do ser humano e, obviamente, de ferramentas de edição como CRISPR e semelhantes. Então, nesse contexto, você tem o investidor observando uma convergência muito grande de fatores que sozinhos já trariam uma probabilidade ou uma possibilidade de valor interessante, acontecendo ao mesmo tempo. Então, as grandes drogas que estão hoje atendendo populações de centenas de milhões de pessoas, elas foram identificadas e foram desenvolvidas. O que você tem hoje, e é onde a gente está vendo, sim, o mercado de biotech se focar, são soluções para doenças neurodegenerativas, doenças associadas ao envelhecimento do corpo e da mente, doenças onde você tem uma componente genética de altíssima complexidade. E isso atrai, né? Isso é uma das primeiras áreas, né, que agora a gente vê atrai muito capital. Uma outra área é toda essa área que está trazendo para dentro da biologia um entendimento profundo da química orgânica e da química inorgânica. Então, isso também é um segundo nicho de altíssima atratividade e que usa exatamente essa fusão de conhecimentos, né? Conhecimento biológico com conhecimento químico, o conhecimento biológico com conhecimento físico. E esses são, eu acho, os grandes motivos pelos quais a gente vem assistindo, né, ao longo dos últimos, certamente, 4 ou 5 anos, um crescimento consistente no capital de risco investido em área de saúde, particularmente em biotech.
A gente até falou sobre bioconvergência aqui num episódio recente, né, discutindo essa integração de conhecimento e como isso vem acontecendo na área da saúde. E é muito interessante também, a gente fala de áreas terapêuticas, mas dessas plataformas que acabam servindo em diferentes áreas, né, como foi o caso da vacina de RNA mensageiro. O artigo traz esse caso também, né, como isso foi visto pelos investidores e você trouxe aqui diferentes oportunidades, né, em diferentes áreas, mas existe também esse olhar um pouco diferenciado, digamos assim, para essas plataformas que permitem, como a CRISPR mesmo, né, que permite, a partir de você destravar, né, aquela tecnologia, conseguir soluções para diferentes áreas. Existe essa distinção ou isso vai mais com relação ao risco, ao volume, né, de dinheiro que precisa ser mobilizado? Quanto mais a gente vê essas tecnologias se tornando tecnologias dominadas e, fundamentalmente, tecnologias que você consegue comoditizar, que todos os players do mercado conseguem ter acesso, você começa a ter algumas hipóteses com as quais você começa a sua tese de investimento. Então, hoje, você já pode começar uma tese de investimento, por exemplo, em genômica, assumindo que você consegue um genoma completo por $100. Você já tem, hoje, uma infraestrutura instalada que permite que você consiga abstrair de problemas que até 10 anos atrás eram absolutamente intransponíveis e que hoje são assumidos como resolvidos. Então, eu acho que o que acaba acontecendo é que o investidor, especialmente o investidor mais sofisticado dessa área, ele agora está olhando muito mais para a camada de aplicação, né? Se a gente pensar no problema como um stack de problemas a serem resolvidos, ele está vendo a infraestrutura desse problema está resolvida, o transporte da informação está resolvido, eu tenho que olhar para a camada de aplicação. E eu acho que é aí que os investidores estão fazendo as suas apostas, estão fazendo as suas diferentes alocações, em que essa aplicação de uma certa tecnologia e, claro, o desenvolvimento do que aquela aplicação especificamente vai necessitar vai poder encaminhar aquela startup para um caminho de sucesso, um caminho de resultados positivos ou não. Perfeito, Gui. Aproveitando que você está trazendo para a gente esse link dos diversos momentos, né, onde a biotecnologia ela pode ser utilizada, eu queria te perguntar como que a gente pode hoje modificar o nosso ecossistema de saúde. Na matéria, você comentou sobre essa aproximação com a comunidade científica, né, que já é até reconhecida internacionalmente, e sobre a estruturação de políticas de mercado. Mas o que a gente já pode começar a fazer para construir um futuro de um sólido investimento em biotechs? Eu acredito que essa natureza que o Brasil possui de ter boas universidades, bons centros de pesquisa, profissionais de formação excepcional, ela é algo que a gente, obviamente, tem que sempre continuar desenvolvendo e tendo em mente como uma política de Estado, né? Eu falo muito disso porque os ciclos para a criação de pesquisa básica, né, para você poder botar de pé essa infraestrutura que a gente acabou de discutir, são ciclos que não são de anos, né? São ciclos, às vezes, de décadas. Então, você tem que ter um esforço sustentado. Então, políticas de Estado, independente do governo que está no poder, ser de direita, ser de centro, ser de esquerda, tem que haver uma percepção de que uma nação próspera é uma nação com uma base muito forte em pesquisa e desenvolvimento. A outra coisa é um arcabouço jurídico, um arcabouço legal favorável a todos os participantes do ecossistema. O que eu quero dizer com isso? Não é razoável que a complexidade do nosso ambiente de negócios, que é reconhecidamente uma das maiores do planeta, né? O Brasil tem um arcabouço legal, jurídico, tributário, trabalhista extremamente convoluído, que faz empreender no país ser uma tarefa muito complexa. E não há dúvida que tem gente tentando atacar e melhorar e resolver esse problema.
mas o problema é que a complexidade para que isso aconteça, para que você consiga licenciar uma patente de uma universidade para ela poder transbordar para uma empresa, você conseguir criar um share de royalties daquele desenvolvimento que volte para os professores ou para as universidades, você conseguir criar um incentivo à iniciativa privada para investir com tratamento adequado naquele potencial projeto que a gente sabe, né, que em venture capital tem sempre uma probabilidade de sucesso limitada, porque é um business de muitas falhas e poucos sucessos, mas os sucessos, em geral, mais do que compensam as falhas. Então, quando a gente olha para esse ambiente aqui no Brasil, eu acho que hoje, se você me perguntasse, o grande limitador de você conseguir, talvez, destravar o tanto de valor que eu acho que existe represado no nosso ambiente de pesquisa e de academia é que as ferramentas para que essas pesquisas possam ganhar vida própria e virar uma startup, virar uma tecnologia, um serviço, um produto, eu acho que as ferramentas legais para que isso aconteça, as ferramentas operacionais, eu acho que elas ainda não chegaram no ponto ideal. Eu acho que quando isso acontecer, a gente vai ver, sim, uma mudança importante. Perfeito. É super interessante você trazer todos esses pontos para a gente, porque quando a gente está de fora, a gente muitas vezes não consegue enxergar a importância, né, do que está aí no meio do caminho para que no final a gente consiga ter acesso a tudo isso, como, por exemplo, esse último ponto que você trouxe relacionado a essas ferramentas, a tecnologia, como a tecnologia pode ajudar a viabilizar tudo isso, né? Então, e como você começou falando, que eu achei super interessante, é de interesse de todos nós que as biotechs, tudo que a biotech tem a oferecer é de interesse de todos nós. Se a gente, em algum momento, ou alguém que a gente tem muita proximidade vai precisar ou se beneficiar de tudo isso. Muito obrigada por toda a sua contribuição aqui no nosso podcast. Foi um prazer, obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Gui, foi um prazer. Prazer foi todo meu, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast da MIT Technology Review Brasil. Mas antes de ir, eu queria lembrar e também te convidar a conferir os artigos que saem semanalmente nas colunas, inclusive como esse artigo que a gente discutiu aqui no podcast. Também não deixe de visitar nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais, @MIT Tech Review BR. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.